Muito bem, turma, estamos mais uma vez de volta aqui no nosso Gramática para Passar. Você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online. A partir de agora, nós treinaremos tudo aquilo que nós já aprendemos. Portanto, de olho na tela e veja a nossa primeira questão, a questão de número 180, que traz assim: a substituição desse que por os quais preserva a coerência e a correção gramatical do texto. Vamos ver. A proposta é substituir o que por os quais. Leia. Estudos mostram que é necessário iniciar imediatamente uma forte redução na emissão de gases poluentes. Cabe aí. Estudos mostram os quais? Não. Outra dica. O pronome relativo ele vai retomar nome. Isso você vai estudar comigo no próximo bloco. Ele vai se conectar a um nome. Aqui o que eu posso fazer é assim, ó. Estudos mostram isso. Tá vendo? Estudos mostram isso, ó. Que é necessário iniciar imediatamente uma forte redução na emissão de gases poluentes. Então, estudos mostram isso. Significando lá para mim, por favor, que este que é uma conjunção integrante, tá? Então, este que é conjunção integrante. Vamos anotar? Que conjunção integrante. Já sei que a questão está errada. Eu já sei isso. Mas eu quero aproveitar e fazer a análise completa, tá? Ó, estudos aqui é o sujeito. Afinal, eu faço aquelas perguntas, ó. Quem mostra o quê? Porque quem mostra, mostra alguma coisa, tá vendo? Então o verbo aqui é VTD, que estudos mostram alguma coisa. E a oração, ela é subordinada substantiva. E aí, como o verbo é VTD, a oração é subordinada substantiva o quê? Objetiva direta. Professor, nem precisava fazer essa análise completa, né? Não, mas a gente faz. Vamos lá, 181. A colocação de uma vírgula logo após a forma verbal mostram prejudicaria a correção gramatical do texto. Parece até a mesma questão, né? Até parece, olha só que interessante. Vamos ver. Só que ele quer colocar uma vírgula e diz que a inserção de uma vírgula prejudicaria a correção do texto. Quer colocar uma vírgula depois de mostram. Então vamos ver aqui, ó. Estudos mostram que o açúcar... Vamos destacar aqui, ó. Que o açúcar, por alterar alguns tecidos humanos durante a fase de crescimento, ó, que o açúcar pode ser o responsável por problemas, tá? Que vão de miopia acne até o câncer, ó. Então, vem aqui, ó. Então, estudos mostram isso. Estudos mostram isso, tá vendo? Significando para nós que este que é a conjunção integrante. Vou marcar aqui. O que? Conjunção integrante. Vou marcar que conjunção integrante. Como este que é a sua conjunção integrante, ele introduziu uma oração. Qual é o nome dessa oração? Por favor. Oração subordinada de natureza substantiva. Estudos aqui é o seu sujeito. E quem mostra, mostra alguma coisa. Ó. Estudos mostram o quê? Tá vendo? Então é uma oração subordinada substantiva que é objetiva direta. Ó, estudos mostram o quê? Estudos mostram isso. Que o açúcar pode ser o responsável por problemas que vão de miopia acne até o câncer. Legal. A pergunta do examinador foi se a inserção de uma vírgula que após a forma verbal mostra, se essa inserção da vírgula prejudica. E de fato prejudica, né? Prejudica? Prejudica. Eu não posso colocar essa vírgula aí? Não. A questão está o quê? A questão está correta. Correta porque falou que prejudicaria, tá? Então a questão não fica certa porque ele afirma aí dentro que iria prejudicar. E de fato isso vai prejudicar. Então fique atento também à pergunta do examinador, tá? Então tem que ficar atento à pergunta do examinador. Ah, professor, e esse trecho aí, ó, que diz assim, ó, por alterar alguns tecidos humanos durante a fase de crescimento. Professor, seria um aposto sobre o açúcar? Não, claro que não, turma, não é aposto, tá? Por alterar alguns tecidos humanos durante a fase de crescimento, esse trecho aqui, ó, vou marcar aqui para você. Vou usar o roxo, ó. Por alterar alguns tecidos humanos durante a fase de crescimento. Tá vendo que tem verbo? É porque tem oração.
É uma oração isso daí. Agora, que tipo de oração que é? É uma oração que é subordinada, adverbial, que no caso ela é subordinada adverbial causal. É uma causa. Você pode até observar que ela é reduzida de infinitivo ao verbo alterar. Aí, ó. Então é uma causa, é um motivo. Porque olha só, o açúcar ele pode ser responsável por problemas que vão de miopia acne até o câncer, devido a quê? Por qual motivo que o açúcar pode ser o responsável, professor? Porque o açúcar altera alguns tecidos humanos durante a fase de crescimento. Então, por alterar, devido ao fato que altera alguns tecidos humanos durante a fase de crescimento, o açúcar pode ser o responsável por problemas que vão de miopia acne até o câncer, tá? Então, neste caso aí, por alterar, traz uma ideia de causa. Fique atento. Bom, a questão está correta, a questão número 181, porque diz que a inserção da vírgula prejudicaria. E prejudica mesmo? Prejudica. Então fique atento, a questão está correta. Vamos lá para a questão 182, que é uma questão ANP, que diz que a oração introduzida pelo elemento Q funciona como sujeito da oração que inicia o período. Preste bem atenção. Ele fala que é a oração introduzida pelo quê? Ou seja, não é o quê? É a oração introduzida pelo quê? Então leia o texto, ó. Sabe-se que o processo de combustão de combustíveis fósseis atualmente empregado é bastante ineficiente e é perdida boa parte da energia gerada. Ó, sabe-se, professor. Sabe-se isso, professor. Exato. Sabe-se isso, professor. Como coube isso, qual a função desse quê? Qual a função do quê? Conjunção integrante. Sabe-se isso, o que é conjunção integrante. Se o que é conjunção integrante, ele introduz uma oração. Qual o nome dela? Oração subordinada substantiva, ó. Sabe-se isso, oração subordinada substantiva. Legal. Agora eu preciso saber aqui a função sintática dela, correto? Correto. Quem sabe, ó, alguém. Opa, tem que olhar sempre ir atrás do sujeito, lembra? E quem sabe alguma coisa, ó. Sabe o quê? Significando que o verbo é VTD e a oração subordinada substantiva ela é dada como objetiva direta. É, professor, mas não acrescentou se? Sim. Aí você habilita o objeto direto a ser o quê? A ser sujeito. Então é uma oração subordinada substantiva conhecida como subjetiva, porque o se é uma PA. O examinador perguntava se a oração introduzida pelo elemento Q funcionava como sujeito da oração. Então questão 182, questão correta. Vamos agora para a questão 183, que diz assim: o vocábulo Q classifica-se como conjunção e introduz o sujeito da oração consta-nos. Não sei, vamos ver se é conjunção? Vamos ver. Consta-nos que o autor, solicitado por seus numerosos amigos, leu há dias a comédia em casa do senhor Dr. Estevão Soares. Ó, consta-nos isso, professor. Consta-nos isso. Coube isso? Coube, professor. Se coube isso, qual a função desse quê? Conjunção integrante, né, professor? Conjunção integrante. Se esse aqui é uma conjunção integrante, introduzir uma oração. Qual é o nome dela? Oração subordinada substantiva. Agora você precisa identificar a função sintática dessa oração. Certo. Olhando para o verbo, vai procurar quem agora? O sujeito. Cadê o sujeito? Isso consta a nós. Consta-nos isso consta. Ah, então é uma oração o quê? Subordinada substantiva. Subjetiva. Por quê? Porque isso consta. Isso consta. Isso consta quem? Qual a função desse nos aqui? Objeto direto ou objeto indireto? Qual foi a dica que o professor Lucas trouxe para você lá atrás? Coloca a palavra você. Vê se cabe aí. Isso consta você ou isso consta a você? Vai lá. Isso consta você ou isso consta a você?
professor? Isso consta a você, né? Então o verbo é VTI e o nos aqui é objeto indireto. E a questão está o quê? Correta. Porque peraí, vamos só confirmar. É isso mesmo. O vocábulo que classifica-se como conjunção introduz o sujeito à oração consta-nos. Item 183 é um item perfeito, é um item correto. E vamos agora ao próximo item, que é o item 184, que no meu ponto de vista é um dos itens mais tranquilos aqui. A oração que paga impostos quando consome mantém anterior. Professor, mas ainda não falamos de coordenação. Vamos falar ainda sobre coordenação, sobre período composto por coordenação. Mas faz daí com muita facilidade, quer ver? Todas as classes sociais e regiões do país sabem que pagam impostos quando consomem. Ó, sabem isso, professor. Sabem isso, ó. Coube ou não coube aqui, ó. Sabem que pagam impostos quando consomem. Sabem isso. Se coube isso, qual é a função desse que, por favor? Conjunção integrante. Se é conjunção integrante, introduz que oração, por favor? Oração, professor, subordinada. Substantivo. Ah, mas se você já fez até aqui, você já sabe que a questão está errada. Por quê? Porque ela é subordinada e não coordenada, como proposto pela questão. E vamos continuar a análise, ó. Quem é que sabe? Brasileiros de todas as classes sociais e regiões do país. Tudo isso é o seu sujeito, ó. Brasileiros é o núcleo. E quem sabe, sabe algo. O verbo é VTD. A oração é subordinada a substantiva, objetiva, direta. Então a questão 184 é uma questão que ficou errada, ficou incorreta. E agora a questão 185. Disse a oração que os consultores apresentaram um regime de trabalho incompatível com a realidade. Essa oração aí, ela funciona dentro do texto, turma, como complemento da forma verbal. Constatou-se. Então ela quer saber se toda essa oração é um complemento, completa a forma verbal constatou-se. Leia o texto e veja se sim ou se não. Bom, após a análise das faturas de um dos contratos, constatou-se que os consultores apresentaram o regime de trabalho incompatível com a realidade. Bom, o aluno do concorrente vai errar, mas o aluno do professor Lucas não. Ela não é? É claro, olha só. Constatou-se, professor, isso. Ó. Constatou-se isso. É ou não é? É, professor. Então se cobriu isso, qual é o nome desse quê? Conjunção integrante. Conjunção integrante. Legal. Então olha só. Se é conjunção integrante, introduziu que oração? Oração subordinada de natureza substantiva. É, professor. Aí olhando para o verbo constatar. Quem constatou? Não sei. Alguém? Alguém constata. Quem constata, constata algo. O verbo é VTD. A oração OD. É, professor. Mas o meu coração está batendo forte. É isso mesmo. O que faz o seu coração bater mais forte? Professor, o si faz o coração bater mais forte. Então acrescentou-se o si. Juntam o VTD, o OD vira sujeito. Você habilita o objeto direto a se tornar sujeito. Porque a oração é subordinada, substantiva, subjetiva. E esse si eu chamo de PA. Partícula apassivadora, tornando essa questão uma questão errada por afirmar que seria complemento. Não, não é complemento, na verdade é sujeito. E vamos aí à questão 186 para finalizarmos este bloco, que diz assim, ó, a respeito das questões sintáticas que envolvem o período. O período é: estudos comprovam que o fruto possui propriedades antibacterianas. Bom, diz aqui, ó. Estudos comprovam ainda que o fruto possui propriedades antibacterianas. Eu trouxe aqui. Tem aqui o verbo comprovar, que apresenta como sujeito estudos. Quem comprova, comprova alguma coisa. Estudos comprovam, professor, isso, que o fruto possui propriedades antibacterianas. Coube isso, não coube? Coube, professor. Então, esse que... Olha só que legal, quando você é capaz de fazer uma análise sintática completa. Esse que é conjunção integrante. Se o que é conjunção integrante introduziu uma oração que é subordinada de natureza substantiva.
substantiva. E o verbo agora é um verbo VTD, porque, ó, quem comprova o quê? Então, oração subordinada substantiva objetiva direta. Perfeito, professor? Objetiva direta. Agora, dentro dessa oração, vamos ver mais. Sim. Olha aqui o verbo. Possui. Quem é que possui? O fruto. O fruto aí, ó, é o sujeito. E quem possui alguma coisa. Possui o quê? Propriedades antibacterianas, que é o objeto direto. Lembra aquilo que nós já falamos aqui anteriormente. Nós conversávamos antes dizendo para você que quando o período é composto, tem que ter pelo menos 2 sujeitos. Para ser período composto, preciso ter pelo menos 2 tipos de sujeitos. E aqui eu tenho, ó. Eu tenho o estudo, sujeito de comprova, e eu tenho o fruto, sujeito de possui. Na tela. Vai lá, continue comigo. Então, nós já temos aí pelo menos 2 tipos de sujeitos dentro desse texto. Aí agora, eu sou capaz de resolver a questão, quer ver? Vamos lá, item 1, diz assim, ó. O período é composto por coordenação? Não. O período é composto por subordinação, você viu aqui, ó. Subordinada. 2. Os termos estudos e o fruto desempenham funções diferentes em suas respectivas orações? Não. Sujeito, sujeito. Então é a mesma função. C. Comprova é intransitivo? Não. Você viu que comprovar é transitivo? Direto. D. A segunda oração desempenha papel de objeto direto da primeira? Sim. A segunda oração não é oração, subordinada, substantiva, objetiva direta? Então, está certa é a letra D. E a letra E falou que o termo antibacterianas é predicativo do sujeito. Não. Antibacterianas, turma, na verdade, tá ligado a propriedades, que é objeto direto. E, na verdade, é adjunto adnominal. Então, o item correto para a questão 186 é a letra D de Deus, né? D de Deus. E agora eu concluo aqui o nosso bloco de resolução de questões. No próximo bloco, você volta comigo para continuar a estudar a oração subordinada, só que dessa vez adjetiva. Por isso, venha comigo, é só o tempo de você esticar as pernas, tomar um cafezinho e partir comigo, passar para a próxima aula, no próximo bloco, para continuar aqui com o seu professor Lucas Lemos.pro.